O Eduardo Carleso, advogado especializado em esportes e nas questões internacionais do direito esportivo, vai conversar conosco sobre isso. Carleso, eu estou errado ou em data FIFA ainda há essa obrigação de clubes liberarem seus jogadores? E como é que você viu o movimento dessa data FIFA? Com os clubes ingleses não cedendo seus atletas e agora o Zenit chamando de volta o Claudinho e o Malcom. Bem-vindo à seleção mais uma vez, Carleso. Boa tarde, Rizek. Um convite para a seleção é irrecusável, né? Agora, temos que saber se um convite do Tite para a seleção é recusável ou não. A situação que nós temos hoje é uma situação extremamente complexa, a solução não é boa para nenhum dos lados. Eu digo que os dois lados têm razões. Eu costumo entender, até mesmo endossando a posição do Sérgio, que os clubes são extremamente prejudicados nessas situações, né? Nós tivemos agora, durante a Copa América, uma complicação gigantesca aos clubes brasileiros. Tem essa loucura da FIFA estar discutindo Copa do Mundo a cada 2 anos, que eu não vejo nenhuma razão, nenhum sentido, né? Está na hora dos clubes realmente tomarem uma posição. Porém, uma coisa é essa opinião, outra coisa são as regras, né? E nesse caso, as regras do jogo são claras, né? Os clubes são obrigados a liberar os atletas, né? Então, o que está acontecendo agora na Inglaterra, independentemente da situação local da Inglaterra, independentemente da pandemia, é que os clubes ingleses estão infringindo, né, o regulamento de transferências da FIFA ao não liberar os jogadores e, ao fazer isso, estão sujeitos a sofrer eventuais punições da FIFA. O Martim Fernandes informou ontem que a CBF está pleiteando a seguinte punição para os clubes ingleses. Quando os clubes ingleses não liberarem jogadores, digamos que aconteça de novo, ou até nesse caso agora, ao final da data FIFA, eles fiquem 5 dias impedidos de usar os jogadores. Porque se o argumento é eles têm que fazer quarentena quando retornarem, então tá, vocês vão ficar esses 5 dias sem utilizar os jogadores, o que na prática seria mais ou menos igual a quarentena, então não valeria a pena para os clubes brigarem para não liberar atletas. Você acha, por aquilo que você conhece, que a FIFA vai acatar, que a FIFA vai para cima dos clubes ingleses e agora do Zenit também? Há essa possibilidade, a gente vê clubes enormes do futebol mundial punidos. Você vê essa possibilidade, Carleso? Eu não vejo alternativa para a FIFA, né? Se a FIFA não abrir um procedimento disciplinar contra os clubes ingleses, no caso específico do Brasil, o Zenit também, mas agora vamos focar só nos ingleses, é um sinal de fraqueza, é um sinal de que existe algo errado no sistema. Vamos lá, os clubes ingleses certamente fizeram o cálculo. Qual é o cálculo? Bom, se eu liberar os atletas, eu os perco por 11 dias, né, que é o período de convocação, e no caso específico da Inglaterra, por o Brasil estar dentro da lista vermelha, mais 10 dias. Aqui, o problema desses 10 dias, dessa quarentena de 10 dias, é que os atletas deverão voltar e ser hospedados em um hotel designado pelo governo. Então, muito provavelmente haverá aí uma perda do rendimento esportivo dos atletas, porque não poderão estar treinando com seus companheiros, terão que treinar no hotel em condições que nós não sabemos. Então, esse é o primeiro ponto. Se eu libero os atletas, os perco por 21 dias e não sei em condições eles voltam. Por outro lado, se eu não os libero, o cálculo é o seguinte: eu não posso escalar durante esses 11 dias de convocação, porque se eu escalar, eu certamente vou perder os pontos da partida, e tem mais esse prazo adicional de 5 dias, que também está em regulamento, de proibição de escalação. Portanto, durante 16 dias, eu não poderei escalar os atletas. Contudo, eles poderão estar treinando aqui comigo, poderão estar desempenhando suas funções, não poderão jogar, mas assim que terminar o 16º dia, no 17º eles podem jogar. Agora, a que pena eu me sujeito, né? Então, feito essa análise por um lado e por outro, também certamente fizeram esse cálculo de qual é a punição que a FIFA poderia aplicar. O que acontece? Diferentemente do caso brasileiro, aqui nós temos um Código Brasileiro de Justiça Esportiva, que, onde há uma infração, há uma pena direta. No caso da FIFA, não. No caso da FIFA, há uma infração, existe uma gradação de penas que, dependendo da situação, dependendo da gravidade, a FIFA aplica. Isso pode ser o quê? Isso pode ser uma multa, isso pode ser uma reprimenda, isso pode ser uma perda de pontos, isso pode ser a perda do resultado de uma partida, pode ser o rebaixamento, enfim, até outras gradações mais graves. O que eu apostaria, conhecendo um pouco os bastidores e vendo um pouco a situação presente? Eu apostaria numa multa, né? Eu não creio que a FIFA tomaria uma medida radical, por exemplo, de expulsar os clubes das competições ou tirar determinados pontos das partidas. Eu imagino que estaria na esfera de uma multa.
E quanto é essa multa? O máximo da multa hoje prevista no Código Disciplinar é 1 milhão de francos suíços, que, convertendo para real, seria hoje 5 milhões e 600 mil reais. Portanto, eu imagino que mais ou menos por aí estaria uma sanção que viria aos clubes ingleses. Perfeito. Posso fazer uma pergunta para o doutor? Claro. Diga, Kleber. Sim, primeiro, doutor, a questão, doutor Carlos, boa tarde, a relação FIFA-clube. Eu sempre posso dizer que a FIFA não se relaciona com clube, ela se relaciona com confederação. E a outra, talvez a gente não esteja discutindo um tema e esquecendo da realidade. Os clubes não vão jogar. Os clubes não vão jogar nesse período. Não tem jogo do campeonato inglês. Então, eles não vão mesmo usar os jogadores. Eles não querem ficar sem os jogadores nas 2 datas, na terceira data e mais 10 dias. Eles não vão jogar, eles não vão botar os caras em campo. Não tem jogo do campeonato inglês. Tem jogo na Europa, de seleção, as seleções europeias estão jogando. Então, essa parte da multa, eles já não vão mesmo usar o jogador. Não vai ter Liverpool e City para que os caras escalem o Gabriel Jesus e o Firmino. Não vai ter, né? Então, assim, eu fico pensando nessa relação. A FIFA não pode expulsar, a FIFA pode expulsar. Qual é a relação dos clubes com a FIFA e essa questão prática? Os caras não vão jogar mesmo. A relação com os clubes e FIFA se dá por intermédio de todos os regulamentos da FIFA, né? A FIFA tem regulamentos bastante claros, quanto ao Código Disciplinar, como regulamento de transferências, como mesmo tem um regulamento bastante específico sobre a liberação de atletas, né? A FIFA tem um detalhamento exatamente como deve acontecer, os prazos, em que prazo o atleta deve se juntar à seleção nacional, em que prazo ele deve retornar ao clube, enfim, e também estabelecendo aí as sanções em caso de descumprimento, tanto de parte da federação que o convocar, como do clube, bem como do atleta. O ponto central aqui, na realidade, ele reside no fato específico da Inglaterra e da quarentena a qual os jogadores são submetidos na volta. Hoje, os cidadãos brasileiros, já para vários países, eles podem entrar normalmente com 2 vacinas, né? Como é o caso, por exemplo, da França. Porém, a questão muito específica e particular, e que eu entendo que talvez não se repita mais a longo prazo, talvez essa seja uma discussão que tenhamos agora, em razão do Covid e da Inglaterra estar com essa lista vermelha, isso torna a situação muito mais complexa lá. Para os demais países, isso não representa um problema. André. Diga, maestro. Queria um abraço para o Eduardo Carlesso. Eduardo, você é parente do saudoso Raul Carlesso, não, né? Que foi preparador físico da seleção? Acho que não. Acho que a grafia é diferente, não é? Eu acho que o Carlesso da seleção era com 2 S, o dele é com 2 Es. O doutor Eduardo é com 2 Es, né? Agora, me diga uma coisa. Primeiro, a gente está vivendo uma situação que nunca tinha acontecido, né? Vamos dizer, dos clubes, né, tomarem uma atitude em relação a uma confederação, no caso a CBF. Você acredita que isso pode se repetir ou é somente a questão da pandemia, dessa situação que a gente está vivendo no momento? Porque a minha preocupação é em abrir um precedente, né, mais para frente, né? Porque eu falei aqui na nossa abertura, a situação da seleção brasileira é privilegiada. E se não tivesse, né? Mesmo que você tenha, por exemplo, nessa lista aí, 3, no máximo 4 jogadores que são titulares da seleção. Isso não abre um precedente complicado mais para frente para as confederações? Perfeito, Júnior. Entendo que realmente esse assunto deve morrer mais ou menos por aqui, né? Porque a pandemia é uma situação excepcional, né? A situação do Reino Unido é excepcional também, e eu entendo que em outros casos não teremos essa repetição. E dou um exemplo de que o sistema já está jogando a favor da FIFA e das federações. Na semana passada, a Liga Inglesa entrou com uma ação junto ao Tribunal Arbitral do Esporte contra a FIFA, buscando, em específico, uma medida para que os atletas que fossem convocados por seleções que pertencem à Conmebol não precisassem jogar a terceira data.
E o que nós tivemos, então, foi uma decisão desse Tribunal Arbitral do Esporte que ratificou a decisão da FIFA, e essa decisão da FIFA foi aquela que estendeu, então, para a Conmebol e para os atletas a obrigação de 11 dias de apresentação para as seleções nacionais e a disputa da terceira data. Portanto, o sistema já mostra, quando confrontado, que tende a manter as normas da FIFA em vigência. Muito bem. Alguma questão a mais para o Carleso? Diga, Serginho. Não, eu queria pegar, bom, em primeiro lugar, boa tarde, Carleso. Eu queria pegar o exemplo dos dois jogadores, do Claudinho e do Malcom, e fico pensando na situação deles, né? Digamos que eles tivessem feito a escolha de ficar na seleção como a CBF gostaria, né? E aí eu tô 100% com o Júnior, né? Que isso aí é super complicado para o jogador na relação dele depois no clube, o clube que o contratou, fez o investimento, pagou, aí ele chega lá e já chega quase com uma pecha de traíra, né? Poxa, na hora que eu precisava de você, coisa e tal, você ficou do lado da tua confederação. Existe alguma possibilidade quer dizer, digamos que eles tivessem ficado, né? Aí chega lá e esses dois jogadores são colocados no banco de reserva, na geladeira, por um tempo, né? Para serem punidos, entre aspas, pelo clube. Existe alguma possibilidade de proteção legal para quem, digamos assim, tiver feito essa escolha de ficar com a sua seleção? Não há muita margem de manobra. Assim, quando o atleta recusa uma convocação, ele pode ser sancionado também. As duas partes, né? Quando uma federação convoca um atleta em desacordo com as regras, ela pode ser sancionada. Quando um clube recusa ceder o atleta à convocação, ele pode ser sancionado. E quando o atleta recusa a participação, também pode ser sancionado. Agora, cabe ver e cabe entender como será interpretado também esse retorno do Claudinho e do Michael à Rússia, já que eles já estavam aqui, né? O que é bastante diferente de você recusar, enfim, por uma pressão do clube estando na Inglaterra, por exemplo. Entendo que, agora, indo para o caso específico e até para as análises, as interpretações que vocês fizeram, que, bom, são jogadores novos, acabaram de ser contratados, realmente eles estão sujeitos aí à tutela do clube, portanto, suponho que não sofrerão nenhum tipo de punição da FIFA devido a essas questões particulares. A própria CBF, na nota que soltou, não fala em punição aos jogadores. Fala que tentou convencê-los, explicou para eles que a lei estava ao lado da permanência deles, que não tinham como eles serem punidos de forma disciplinar pelo clube russo, mas eles optaram por voltar e a CBF, é o que ela escreveu na nota, vai à FIFA para punir o Zenit. Fala, Kleber. É que eu tenho muito, assim, o mesmo entendimento do doutor de que isso é uma coisa pontual por causa da pandemia. Mas vamos imaginar, doutor Carleso, que isso vá adiante, que a CBF exija mesmo uma punição. Quem pune? É a FIFA? É algum tribunal? O senhor citou o tribunal. Parece que a França entrou no tribunal e acabou não conseguindo não liberar os jogadores, tanto é que o Neymar e o Marquinhos vieram. É uma decisão de um comitê executivo da FIFA, do presidente da FIFA, ou é uma decisão de justiça esportiva? O processo pode funcionar de duas maneiras, né? Primeiro, as federações nacionais que se sentiram prejudicadas podem pedir à FIFA a abertura de um processo disciplinar, e eu entendo hoje, lendo as notícias internacionais, que Paraguai, Chile e México já teriam feito isso, ou a FIFA, de ofício, por intermédio da sua secretaria disciplinar, pode também abrir uma investigação. E tudo isso depois será julgado pelo Comitê Disciplinar da FIFA, que decidirá ou não se deve ser aplicada uma sanção disciplinar aos clubes que não liberaram os atletas.